Boa noite. Graças a Deus, por mais essa noite, onde a gente tem a oportunidade de aprender um pouco da palavra de Deus, de escutar aquilo que Deus quer falar nos nossos corações nessa noite. Você já se sentiu, às vezes, por mais esforço que você faça, por mais que você tente, parece que as coisas não estão dando certo, parece que você está um pouco desanimado, parece que nunca acontecem as coisas da maneira como você espera. A gente passa por isso ao longo de toda a nossa vida, né? Quantas expectativas a gente tem no nosso coração que às vezes não acontecem do jeito que a gente esperava. Nesse mês de junho, nós estamos começando uma série nova. E o título dessa série nova é Vivendo com Esperança. Quando nós entendemos e reconhecemos Jesus como o Senhor e Salvador das nossas vidas, nós temos a oportunidade de viver com esperança. Uma vida plena, uma vida de paz, uma vida de alegria que só Jesus Cristo pode dar. Nesse mês de junho, esse tema Vivendo com Esperança é baseado na carta que Paulo escreveu aos Tessalonicenses. Ele escreveu 2 cartas para essa igreja que ficava na Tessalônica. E essas 2 cartas falam muito aos nossos corações no dia de hoje. Se você quiser um desafio, leia no mês de junho essas 2 cartas, 1 Tessalonicenses e 2 Tessalonicenses. Tenho certeza que o Espírito Santo de Deus vai falar muito ao seu coração. E o título da mensagem de hoje é o poder que transforma. Quando nós entregamos a Jesus as nossas vidas, falando: Jesus, você é meu Senhor, cuida da minha vida, dirija a minha vida. Ele começa a fazer nas nossas vidas algo que ninguém mais consegue fazer. Seja uma pessoa, seja alguém, só Jesus pode fazer as coisas que Ele faz. E esse título, Vivendo com Esperança, a gente precisa de esperança. Porque nós vivemos em um mundo em crise. Quantos problemas nós vemos todos os dias, na televisão, na internet. Eu fico imaginando pessoas que viviam há 1000 anos atrás, quando não tinha televisão, não tinha internet, não precisa nem ir tão longe, 1000 anos, 100 anos atrás. As pessoas só sabiam dos problemas que tinham ali na vila delas, no bairro, no vilarejo. Elas não sabiam se tinham milhares de pessoas morrendo do outro lado do mundo numa guerra. Claro, elas tinham aqueles problemas pequenos no seu vilarejo, eram grandes, mas hoje nós somos bombardeados com coisas que tentam tirar a nossa esperança. Esperança de um mundo melhor, esperança de que Jesus Cristo possa fazer coisas boas. A gente às vezes tira o nosso foco daquilo que Jesus pode fazer nas nossas vidas e na vida das pessoas ao nosso redor, e a gente só coloca o foco no problema, na dificuldade, nas lutas que a gente vem enfrentando. A esperança que Jesus coloca nos nossos corações, ela nasce com a salvação. A Bíblia fala lá em Atos, capítulo 16, versículo 31, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Você não precisa fazer muita coisa, você não precisa fazer obras, você não precisa subir 100 degraus de uma escadaria de joelho para você alcançar a salvação. A Bíblia fala que basta você crer no Senhor Jesus Cristo e você será salvo. E isso nos dá esperança. A maior preocupação, aquilo que mais dá medo nas pessoas é a morte. E esse problema Jesus já resolveu na cruz, quando Ele morreu por nós. Por isso nós temos esperança em Jesus Cristo. Mas para viver uma vida de esperança, uma vida com expectativa de fé, e daquilo que Deus pode fazer nas nossas vidas, a gente precisa do poder
sobrenatural do Espírito Santo de Deus. Quando Jesus subiu aos céus, quando ele deixa a terra e vai estar com o Pai nos céus, ele fala: olha, vai vir um Consolador. Vai vir um Consolador que vai ajudar vocês a cumprir a missão e o chamado que eu tenho para a vida de vocês. E esse Consolador é o Espírito Santo de Deus. A gente sabe que existe Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E o Espírito Santo, a palavra de Deus diz que ele habita em nós. E o primeiro ponto que eu queria falar nessa noite é: o Espírito Santo nos dá esperança e poder. Lá em 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 5, na primeira parte, Paulo está escrevendo para a igreja de Tessalonicenses, dizendo: olha, porque o nosso evangelho, Paulo está falando da pregação da mensagem de salvação em Cristo Jesus, e ele fala: quando o evangelho, porque o nosso evangelho não chegou até vocês somente em palavras. Quando eu estou aqui na frente, o pastor Elias, a pastora Célia, outro pastor, outro pregador, nós estamos transmitindo a vocês palavras que são inspiradas na palavra de Deus, estamos lendo a palavra de Deus. Mas não adianta nada, eu posso falar aqui 1000 palavras, 1 milhão de palavras, se o Espírito Santo de Deus não convencer vocês, e não fizer essa transformação que só Ele pode fazer, de nada adianta. O Espírito Santo de Deus nos dá esperança e poder. E Paulo vai dizendo: eu não trouxe essa mensagem do Evangelho somente em palavras, mas sobretudo, principalmente, em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Jesus, quando ele veio ao mundo, esteve cumprindo a sua missão, anunciando o reino de Deus aqui. Ele curava vidas, pessoas enfermas, doentes, ele ressuscitou mortos, ele expulsou demônios de pessoas, ele fez tantos milagres. Mas mais do que todos esses milagres, o que Jesus mais fez foi anunciar o amor de Deus. Anunciar essa transformação que só o amor de Deus pode fazer. Nós às vezes temos expectativas de que Deus faça um milagre às vezes na nossa saúde, e sim, Jesus Cristo tem poder de curar. A gente tem expectativa de que Ele faça um milagre nas nossas finanças, e Jesus sim tem poder para transformar as nossas finanças, resolver um problema na nossa família. Mas antes de tudo isso, Jesus Cristo quer transformar o nosso interior. E esse processo começa quando a salvação nos alcança, quando somos salvos por Jesus Cristo. E é um processo constante, enquanto estivermos vivos, estamos sendo transformados a cada dia, e quem faz essa transformação é o Espírito Santo de Deus. Faz de uma maneira que ninguém mais pode fazer, de uma maneira profunda, de dentro para fora. O Evangelho de Deus não é só uma ideia bonita, palavras bonitas. O Evangelho de Deus é poder. Jesus Cristo, Ele falou: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. E quando ele usa essa palavra autoridade, em algumas versões, ele diz: foi-me dado todo o poder nos céus e na terra. Deus tem poder, o Espírito Santo de Deus tem poder. E esse poder não é só para fazer milagres que visivelmente sejam chocantes, extraordinários, mas Deus quer fazer um milagre dentro de cada um de nós, mudando a nossa forma de pensar, fazendo com que a gente pare de ser negativista, descrentes, desanimados, mas Ele faz com que a gente crie um ânimo novo que vem do Espírito Santo de Deus, com coragem, com ousadia, para enfrentar esse mundo em crise.
Você não acha que vai conseguir vencer as dificuldades com força de vontade apenas, mas o Espírito Santo de Deus nos dá poder para enfrentar tudo quanto é tipo de desafio que a gente possa enfrentar. Paulo escreveu, né? Olha, eu não tentei convencer vocês só com palavras, mas sobretudo em poder. Ele está dizendo, olha, o que realmente transforma é o poder do Espírito Santo de Deus, que pega a palavra de Deus e transforma e gera vida nos nossos corações. Deus, Ele não te criou só para você viver na força do seu braço, mas Ele te deu um ajudador, um consolador, que é o Espírito Santo de Deus, que te ajuda todos os dias da sua vida, te capacitando, te fortalecendo, dando as ferramentas que você precisa para enfrentar os desafios que você tem pela frente. O Espírito Santo de Deus também nos dá dons para que a gente possa exercer o ministério e o chamado que Ele tem para as nossas vidas. São tantos dons que Ele nos deu. O segundo ponto que eu quero falar é, dando liberdade ao Espírito Santo de Deus. O que é isso, dar liberdade ao Espírito Santo de Deus? O Espírito Santo de Deus, quando Jesus Cristo foi batizado por João Batista, a palavra de Deus fala que veio o Espírito Santo de Deus como uma pomba sobre, a cabeça de Jesus. E é interessante como a Bíblia retrata o Espírito Santo de Deus como uma pomba. Você já viu uma pomba, Às vezes você está andando numa praça, vai lá na Praça da Sé, tem aquele monte de pombo, você vai e passa correndo ali, rápido, como elas se espantam, saem voando. O Espírito Santo de Deus é sensível também, Esse animal, a pomba, simboliza essa sensibilidade. Ele é sensível a como nós estamos vivendo a nossa vida. É sensível às nossas atitudes, a como nos portamos. Está lá o cristão, às vezes andando no trânsito, alguém fecha ele, ele solta um palavrão. Qual você acha que é a sensibilidade do Espírito Santo de Deus com relação a uma atitude como essa? Você acha que o Espírito Santo de Deus fica lá, olhando tudo aquilo com naturalidade, como se fosse nada demais? Não é. O Espírito Santo de Deus, Ele quer que a gente viva uma vida de acordo com o propósito que Deus tem para cada um de nós. É uma vida de santidade, é uma vida de integridade, é uma vida que deixa Jesus satisfeito, feliz com a forma como nós vivemos. O Espírito Santo de Deus nos dá poder para isso também. Não é poder só para operação de milagres e maravilhas. O Espírito Santo de Deus, o maior milagre e maravilha que Ele pode fazer em nós é uma vida de integridade e de santidade. Mas para que isso aconteça, nós precisamos dar liberdade para que o Espírito Santo de Deus atue nas nossas vidas. Às vezes a gente fala, olha, Espírito Santo de Deus, você tem liberdade na minha vida. Mas quando o Espírito Santo de Deus vai lá e fala, meu filho, minha filha, eu não gosto dessa pessoa com quem você está andando. Claro que Deus ama todas as pessoas indistintamente. Ele quer salvar, inclusive o seu amigo, a sua amiga, que só faz besteira, que não é uma boa companhia para você. Mas não é por causa disso que você tem que andar com essa pessoa. Se essa pessoa está te distanciando de Deus, está fazendo com que você saia do propósito que Deus tem para a sua vida. E o Espírito Santo de Deus fala, meu filho, não quero você nesses lugares. Minha filha, não quero você com essas companhias, fazendo isso, aquilo, e você não dá, ignora, mas o Espírito Santo de Deus está falando no teu coração. Você não está dando liberdade ao Espírito Santo de Deus. Você está falando, em outras palavras, Espírito Santo, a casa é sua, mas tem certos quartos da minha casa que estão trancadas com chave. Lá você não pode entrar, lá você não pode mexer. Aquilo ali é meu.
Eu não te dou liberdade. Você só pode ficar na sala, Espírito Santo de Deus. Mas em todos os quartos da minha casa, você não tem toda a liberdade assim. É isso que é não dar liberdade ao Espírito Santo de Deus. Você quer que Ele atue na sua vida para resolver os seus problemas, mas você não quer que Ele atue na sua vida para mudar a sua forma de pensar, a sua forma de agir. Mas eu gosto muito dessa pessoa, mas ela não é a pessoa certa para você. Senhor, é difícil, eu não te dou liberdade nessa área, em relação a essa questão. Tudo mais, você fica à vontade para sugerir, para me dar aí suas recomendações, para falar, faça o que você bem entende em outras áreas, mas aqui não, isso daqui é meu. A gente está restringindo a atuação do Espírito Santo de Deus. Tessalonicenses 5:19, Paulo ele fala assim: não apaguem o Espírito. Isso é um versículo curtinho, não apaguem o Espírito. Essa palavra no original está falando como se fosse uma fogueira, que você tem aquela chama que está acesa e você vai lá e joga água, e Paulo está dizendo para a igreja: não apaga o Espírito. Significa que o Espírito Santo de Deus vai embora da sua vida? Não vai. Se você é um cristão, se você foi salvo, o Espírito Santo de Deus não vai te deixar. Mas a gente, com as nossas atitudes, podemos abafar, apagar a atuação do Espírito Santo de Deus, porque não estamos dando a Ele a liberdade que Ele precisa, para atuar em todas as áreas da nossa vida. A gente precisa dizer: Espírito Santo de Deus, não tem área que você não possa atuar na minha vida. Eu te dou espaço da casa inteira. Pode entrar em todos os quartos, mexe onde você quiser, abre todas as gavetas, joga fora aquilo que está velho, que não deve permanecer na minha casa. Isso é dar liberdade ao Espírito Santo de Deus. E quando a gente faz isso, o Espírito Santo de Deus, Ele fala: meu filho, minha filha, é isso. É assim que eu quero, para que eu possa completar na sua vida aquela boa obra que eu já comecei, para eu transformar todas as áreas da sua vida, mexer naquilo que precisa ser mexido, para que eu possa usar a sua vida, para cumprir o propósito que eu tenho para você. O Espírito Santo de Deus quer nos atuar, e é tão maravilhoso que nós somos pessoas imperfeitas, tão cheias de falhas, e ainda assim o Espírito Santo de Deus vai lá com o seu amor, com a sua misericórdia, e habita dentro de nós. Uma das coisas mais maravilhosas na palavra de Deus é esse segredo, essa revelação. Como pode Deus, o Deus Todo-Poderoso, habitar dentro de nós, vasos de barro, imperfeitos, falhos? As pessoas nos veem na rua e talvez digam: aquela pessoa está transportando, está carregando dentro de si o Espírito Santo, Deus. A gente às vezes olha e num primeiro olhar a gente não pode perceber, mas quando a gente começa a conversar, a gente começa a perceber a diferença. Alguns anos atrás, eu me mudei para o Rio de Janeiro, pela empresa, e eu tinha que alugar um apartamento para morar lá. E um colega de trabalho falou assim: Heber, o meu pai está alugando um apartamento. E eu fui falar com o pai dele e acabei alugando. E o pai dele falou assim para mim: olha, Heber, você vai alugar o apartamento, mas tem uma condição, eu vou te dar um desconto. O preço que você vai pagar é inferior ao preço dos demais apartamentos nesse prédio. Porque eu quero que você me entregue o aluguel todo mês em dinheiro vivo. Provavelmente ele não queria pagar imposto, Todo mês no começo, tranquilo, consegui um desconto, um bom apartamento, e todo mês aquela rotina. Eu ia lá no banco, sacava dinheiro vivo,
e tinha que contar até as moedinhas, porque às vezes tinha o condomínio junto, as despesas, e tinha às vezes, sei lá, 13 centavos, 17 centavos. E eu lá contando o dinheirinho, juntando todo para dar exatamente o valor do aluguel. Parecia, né, o seu Barriga cobrando aluguel lá na Vila do Chaves, batendo na porta, só que eu que ia na casa dele, do dono do imóvel. E aí aquilo ali foi me cansando, né, porque eu saía depois do trabalho, pegava o carro, primeiro que tinha que sacar no banco, pegava o carro, aí ligava para a portaria, ligava para ele antes, que pelo menos eu parava dentro da garagem dele, no apartamento enorme lá em Copacabana, grande, e eu entrava, vinha lá, ele era um ex-coronel da Marinha, capitão de mar e guerra, e ele vinha de pijamão, ou às vezes de hobby, né, um senhor já tinha quase 80 anos, e eu entrava, ficava sentado na sala, e ele contava as moedinhas, aquele ritual todo mês. E aí eu me cansei, um dia eu falei, comandante, porque eu chamava ele de comandante, porque era o comandante Marco Aurélio, ex-coronel da Marinha. Vem cá, o senhor não quer que eu faça um cheque? Ou que eu faça uma TED todo mês? Ele virou para mim e falou assim, não, Weber. Eu falei, ainda usei o argumento do perigo, né, de ficar transportando dinheiro. Ele falou, não, Weber, ninguém vai achar que você está carregando dinheiro. Eu falei, opa, está me ofendendo. Eu era novo, né? E aí isso foi um elogio ou foi está me achincalhando aqui? E eu fiquei pensando depois, eu falei, caramba, que comentário, né? Ninguém vai achar que eu estou carregando dinheiro, né? Estou bem vestido, estou limpinho, né? E eu fiquei pensando, né? Às vezes a gente vê pessoas transportando muito dinheiro e a gente não faz ideia, né? Tem história de gente que leva dinheiro em sacola de supermercado, em saco de pão, ali ao vivo e a cores na rua, e ninguém acha que aquela pessoa está transportando dinheiro. E a Bíblia fala, lá em 2 Coríntios 4:7, temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Que maravilha, a gente tem esse tesouro, a gente carrega para cima e para baixo esse tesouro. E esse tesouro não pode ser roubado, ninguém pode tirar ele de nós, porque foi o próprio Deus que nos deu o seu Espírito Santo, que nos capacita a viver uma vida transformada, renovada, cheia de poder. Ninguém tira de nós, é um presente que Deus nos deu, e a gente às vezes faz pouco caso, não dá valor para esse tesouro que nos acompanha 24 horas para onde quer que a gente vá. Esse texto é maravilhoso, está dizendo que, olha, nós, feitos de barro, do nada, esse corpo humano falível, perecível, que um dia vai morrer, mas nós temos dentro de nós um tesouro maravilhoso, para que a excelência, isso que é maravilhoso, Deus é um Deus excelente em tudo que Ele faz. O plano que Ele tem para as nossas vidas é tão perfeito, a gente não consegue alcançar com a nossa imaginação, com os nossos pensamentos. É um plano excelente, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Nós, pregadores da palavra de Deus, somos vasos de barro, imperfeitos. Eu estava lendo um livro do pastor Andy Stanley, ele falando a responsabilidade de trazer a palavra, e ele fala, Deus mesmo com todas as nossas imperfeições, nos usa, porque Ele quer transmitir o poder dEle através de vasos de barro. Cada um de nós somos vasos de barro, falhos, cheios de defeitos, mas Deus quer usar as nossas vidas, e a gente reconhecer isso é um ato de humildade, falando, Deus, eu sou imperfeito, falho, mas eu quero permitir que o Teu Espírito Santo
acesse todas as áreas da minha vida. Eu dou liberdade para que Ele faça uma transformação constante e diária nas nossas vidas. O poder não é nosso, é dEle. E Ele vai escolher vasos de barro como eu e você para fazer cumprido o propósito que Ele tem aqui na terra. Terceiro ponto, poder que convence, que transforma e dá esperança. Quando Paulo falou lá em 1 Tessalonicenses 1,5, ele fala que ele anunciou o Evangelho não apenas com palavras, mas com poder. É o poder de Deus que tem essa capacidade de convencer as pessoas do seu pecado. Quantas histórias a gente vê sobre a forma tão especial e magnífica que o Espírito Santo de Deus salva vidas. Eu lembro de um testemunho de uma arquiteta que era pós-doutorada em acústica, estudou nas melhores universidades do mundo, mas não era feliz, estava pensando em tirar a sua própria vida. E um dia ela estava sentada no banco de uma praça, deprimida, e ela pensando ali como que ela ia tirar a sua própria vida. E veio um vento ali, vento de outono, e derrubou uma folha no seu colo. E ela pegou aquela folha, começou a olhar para aquela folha e percebeu os detalhes daquela folha, pensando na acústica que aquela folha poderia produzir. E foi pensando, que folha maravilhosa, uma folha de uma árvore. E começou a pensar, e o Espírito Santo de Deus falando ao coração dela: fui eu que fiz essa folha. E ela começou a chorar, e a presença de Deus veio sobre a vida dela naquele momento. E ela falou: não vou tirar minha própria vida. E ela falou: Deus, se você existe, muda a minha forma de pensar, transforma a minha vida, tira essa depressão. E pouco tempo depois ela foi convidada por um amigo para ir numa igreja e acabou entregando a sua vida a Jesus Cristo, reconhecendo Jesus como seu único e suficiente Salvador. É o Espírito Santo de Deus que faz isso. A gente não tem esse poder, mas nós somos vasos usados pelo Espírito Santo de Deus para transmitir e anunciar as boas novas do Evangelho. Alguns anos atrás eu fazia tradução simultânea. Eu era adolescente e vinham alguns pastores dos Estados Unidos pregar em várias igrejas da grande São Paulo. E eu passava, às vezes de manhã eu ia para a escola, e à tarde eu tinha, sei lá, 15, 16 anos. E um dia, passei o dia inteiro traduzindo, assim, à tarde até à noite traduzindo. Peguei um ônibus, acho que eu estava em Guarulhos, era bem longe. E eu voltando para casa, morava em São Caetano. E entrei naquele ônibus, e o Espírito Santo de Deus tocou no meu coração para falar com uma senhora. Olha, e é aquela coisa, quando você dá liberdade ao Espírito Santo de Deus, quando você está em sintonia, o Espírito Santo de Deus te usa e fala com você de maneiras que você não entende. E eu me aproximei daquela mulher e falei assim: olha, eu não sei o motivo, mas eu queria dizer para você que Jesus Cristo te ama, morreu por você na cruz, e tem algo muito especial para você. Quando eu terminei de falar, aquela mulher começou a chorar, e chorava. E eu não conhecia a vida daquela mulher, não fazia ideia quem era, não sabia nem o nome dela. Mas aquela palavra tocou nela, porque Deus tinha um propósito naquela noite. E eu falei algumas palavras para ela, pedi para ela procurar uma igreja evangélica, para ela buscar a Deus. E Deus falei para ela fazer uma oração ali, declarando Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E ela fez aquela oração naquela noite. A gente precisa, o Espírito Santo de Deus nos dá poder para fazer essas coisas.
para termos ousadia para chegar num desconhecido e falar uma coisa que, poxa, em outras condições você jamais falaria. Não vem de nós, vasos de barro, mas é o poder do Espírito Santo de Deus que nos capacita. Mesmo pessoas tímidas, acanhadas, esse poder vem, ele é incontrolável e somos usados. A gente precisa da liberdade para que o Espírito Santo de Deus use as nossas vidas. A gente não nasceu no Evangelho para vir à igreja simplesmente todos os domingos e sermos abastecidos, alimentados da palavra de Deus, acumulando e não liberando, deixando fluir para outras pessoas aquilo que o Espírito Santo de Deus tem falado aos nossos corações. A gente precisa deixar fluir. Água parada começa a feder, mas a água viva de Deus, ela quer fluir através das nossas vidas. Deus quer te usar de uma maneira especial, de uma maneira poderosa. Dê liberdade ao Espírito Santo de Deus para atuar na sua vida de uma maneira plena. Lá em João 16, 7, 8, Jesus falou assim: mas eu lhes digo a verdade, é melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês. Olha que coisa tremenda. Se Jesus não tivesse subido aos céus, o Espírito Santo não teria vindo para habitar em nós. No Antigo Testamento, o Espírito Santo de Deus não habitava dentro das pessoas. A gente tinha a unção de reis, de sacerdotes, de profetas. Quando uma pessoa era consagrada, quando o rei Davi foi consagrado como rei de Israel, o profeta Samuel foi até lá, derramou óleo da unção sobre a cabeça de Davi. E a palavra de Deus diz que o Espírito do Senhor repousou, desceu sobre a vida. Mas não era dentro, era o Espírito sobre. E hoje nós temos o privilégio de ter o Espírito Santo morando dentro de nós. E Jesus continua dizendo: mas se eu for, eu o enviarei a vocês, o Espírito Santo. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. A gente não pode ter medo de anunciar o Evangelho, medo de exercitar as nossas crenças e valores neste mundo. Se está todo mundo falando besteira numa roda, você tem que falar junto para ser igual às demais pessoas? Não, porque você tem o Espírito Santo de Deus que te convence, que te capacita, que te ajuda a manter íntegro, a se manter íntegro. Nem que você perca o seu emprego, é melhor agradar a Deus do que agradar aos homens. Tem gente que não, eu preciso agradar meu chefe, aí o chefe te convida para ir para determinados lugares que você não deveria ir como cristão, mas você não sabe dizer não, porque você prefere agradar aos homens. Saiba que Deus vai honrar a tua fé, a tua coragem de dizer não. Você precisa ter essa consciência de que o Espírito Santo de Deus vai te ajudar na tua caminhada, vai te dar poder e capacidade para dizer não. Essa capacidade não vem de nós mesmos, porque se dependesse de nós a gente diria sim, eu vou fazer porque não quero perder meu emprego, mas esse poder do Espírito Santo de Deus vem para te ajudar a dizer não, para recusar as ofertas que fazem para você, que não estão de acordo com a vontade de Deus. O Espírito Santo de Deus nos ajuda, porque Ele vive dentro de nós. O quarto ponto que eu quero falar aqui, é o Espírito Santo vive em você. Vive dentro de você, eu já falei isso ao longo da mensagem, mas eu quero reforçar, está lá em 1 Coríntios 3,16,
Vocês não sabem, Paulo, quando escreveu para a igreja de Coríntios, ele fez uma pergunta para a igreja. Vocês não sabem que são santuário de Deus? Vocês são templo, santuário de Deus. E que o Espírito de Deus habita em vocês. O Espírito Santo ele é dado para todo aquele que crê que Jesus é o seu Senhor e seu Salvador. Mas a atuação do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas pode ser fortalecida ou enfraquecida, a depender das nossas atitudes, de como nos portamos, de que forma nós agimos no nosso dia a dia. E como que a gente pode dar vazão à atuação do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas de uma maneira mais ativa, intencional? A gente pode fazer isso de diversas formas. Primeiro, pela comunhão com Deus. O que é comunhão com Deus? Você tem a sua família, você tem comunhão com a sua família. Com o pai, com a mãe, com o marido, com a esposa, com os filhos. É esse relacionamento de amor, de intimidade. Isso é comunhão. Deus é o nosso Pai e a gente precisa ter comunhão com Ele. É você acordar de manhã e falar: bom dia, Espírito Santo. Obrigado pela noite que passou. Me ajuda nesse dia, me capacita a viver para este dia os propósitos que você tem para a minha vida. Pela confiança. Confiança para quê? Para entregar o controle da sua vida nas mãos do Espírito Santo de Deus, para falar: está aqui a chave, a minha casa é tua, o meu carro é teu, tudo que eu tenho a ti pertence, usa a minha vida do jeito que você quiser. Confiança para fazer isso. Pela fé ativa, obedecendo aos impulsos e direcionamentos que o Espírito Santo de Deus traz aos nossos corações, como nesse testemunho que eu falei de falar com uma pessoa desconhecida no ônibus. Eu por mim não faria isso, mas o Espírito Santo de Deus me incomodou a fazer isso. E o Espírito Santo de Deus, ele está sempre falando aos nossos corações, mas a gente precisa ficar em silêncio para escutar a voz do Espírito Santo de Deus. E eu estou falando em silêncio. O Felipe, para quem perdeu a quarta de esperança, perdeu uma bela de uma mensagem, ele falou sobre fecharmos os nossos ouvidos às vozes, porque a gente tem uma infinidade de vozes que falam nas nossas mentes, mas será que nós temos dado ouvidos à voz que a gente realmente precisa escutar, que é a voz do Espírito Santo de Deus? A gente dá mais vazão ao Espírito Santo de Deus quando a gente vive uma vida de santidade. Santidade para o cristão não significa perfeição, porque somos imperfeitos e falhos, mas significa uma busca constante, uma entrega sincera, um arrependimento, porque quando Davi, ele pecou, o pecado mais terrível que ele praticou, e o profeta Natã falou com ele, deu uma advertida, chamou a atenção, uma advertida que veio diretamente de Deus. Ele se prostrou no chão, ele orou, e ele escreveu um salmo, onde ele fala: Espírito Santo, não se retire de mim, posso perder tudo, mas eu não quero perder a sua presença. Eu posso perder tudo, mas jamais quero perder a comunhão, a intimidade com o Espírito Santo de Deus. Davi dava valor a isso. Ele era imperfeito, ele pecou, mas ele entendia a importância da comunhão, da santidade do relacionamento com Deus. E por outro lado, de que forma a gente abafa a atuação do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas? Que atitudes são essas que fazem que o Espírito Santo de Deus, como uma pomba, bata asas e voe? Porque a gente não está andando de uma maneira que agrade a Ele. Quando a gente ignora a sua voz, está lá o Espírito Santo de Deus tentando
com amor, com graça, nos convencer a não fazer certas coisas, a não agir de certas maneiras, e a gente escuta, mas a gente ignora a sua voz. A gente faz com que o Espírito Santo de Deus fale: ah, é, meu filho? A Bíblia fala que Deus disciplina o filho a quem ama, e às vezes Ele permite uma determinada disciplina sobre as nossas vidas, para que a gente se conserte e volte correndo para os braços do Pai. Quando a gente vive no automático, né, vai vivendo a vida naquela correria, sem a sensibilidade espiritual, para entender que a nossa vida não nos pertence, pertence a Deus, e que a gente precisa entregar os nossos dias, as nossas famílias, o nosso trabalho, o nosso emprego, a nossa empresa, tudo que é nosso, o Espírito Santo de Deus, tudo isso é teu. Que eu possa trabalhar na minha empresa hoje, no meu serviço, de uma maneira que agrade e glorifique o teu nome. Que nas interações que eu tiver nesse dia, com quem quer que seja que eu fale, que eu possa com as minhas palavras transmitir o amor de Deus e a tua presença onde quer que eu vá. Quando o pecado endurece o coração, Davi, quando pecou, eu fico imaginando, ele cometeu um pecado terrível. O que aconteceu? Será que ele parou de ir para a igreja, para o templo? Eu acho que talvez até por hipocrisia, né? Quantas pessoas às vezes vêm para a igreja praticando pecados terríveis? Eu lembro que Paulo, quando escreve para a igreja de Coríntios, ele joga na cara os pecados da igreja de Coríntios. Era uma igreja como nós, onde tem pecadores, mas Paulo estava ali cumprindo a sua função como ministro de Deus, falando: pessoal, não faça esses pecados, muda a rota, acerta aí o alvo, para de pecar. E Davi, ele pecou terrivelmente, talvez para cumprir, manter as aparências, afinal ele era o rei, ele tinha que se manter religioso, provavelmente estava indo no templo, em todas as celebrações religiosas do templo, mas é a sua vida, aquele pecado comendo por dentro. O pecado faz isso, ele vai destruindo, vai comendo, e o Espírito Santo de Deus está dizendo: não faça isso, meu filho, minha filha, para com isso. Quando a gente endurece o coração por causa do pecado, o Espírito Santo de Deus, bate asas como uma pomba. Quando substituímos a presença de Deus por uma performance religiosa, o que é isso? A gente vem na igreja, levantamos os braços, cantamos bem alto, louvamos a Deus, damos amém, chega em casa, é aquele caos, aquele terror, briga para todo lado. Chega no trabalho, é aquela pessoa fofoqueira, mal vista pelos outros. Que é isso? É uma vida que não está permitindo o Espírito Santo de Deus atuar na sua vida. E o Espírito Santo de Deus vai bater asas, porque como é que ele pode estar renovando, transformando, se aquela pessoa quer fazer as coisas do jeito dela, não está dando espaço, liberdade para o Espírito Santo de Deus atuar. Nós estamos terminando, e eu quero fazer um desafio para toda a igreja nessa noite. Deixa o Espírito Santo de Deus agir na tua vida com total liberdade. Deixa Ele entrar na tua vida, deixa Ele fazer o que Ele bem quiser fazer, porque você vai ter uma vida melhor. Não vai ser uma vida que você espera, mas vai ser a vida que o Espírito Santo de Deus tem para você, que é muito melhor do que a vida que você espera. Porque o que Deus nos dá é muito melhor do que tudo aquilo que nós possamos pensar, pedir ou imaginar. E é isso que o Espírito Santo de Deus quer fazer conosco. Ele nos dá poder para viver uma vida transformada, uma vida abundante, uma vida de paz e alegria, uma vida de vitória. Talvez você tenha vindo hoje na igreja pela primeira vez e tenha escutado coisas que você não conhecia, não sabia. Mas o primeiro passo para que o Espírito Santo de Deus entre na sua vida é você permitir, reconhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. A Bíblia fala: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo.
Se você crê, a Bíblia fala também, se creres e confessares, né? Se você confessar nessa noite, falando, Jesus, entra na minha vida. Jesus, eu reconheço você como Senhor e Salvador da minha vida. O Espírito Santo de Deus vai habitar em você. E vai começar uma vida nova, transformada. Eu quero encerrar aqui com uma frase. Deus não está procurando vasos de ouro, pessoas perfeitas. Ele procura corações abertos. E sobre esses corações abertos, Ele derrama o seu poder. Amém? Vamos nos colocar em pé, por favor. Quem puder ficar em pé, nós vamos orar agora. Esse poder do Espírito Santo de Deus, ele está disponível para cada um de nós, por causa daquilo que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário, por causa do sangue derramado naquela cruz. Nós temos esse privilégio de receber o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, esse poder transformador, esse poder que muda a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir, a nossa forma de fazer as coisas. E eu vou estar orando nessa noite, por cada pessoa que entrou, que está aqui com a gente nessa noite, para que o Espírito Santo de Deus chacoalhe cada vida aqui, com esse poder sobrenatural, para fazer uma transformação em todas as áreas que precisam ser transformadas. Pai querido, nós apresentamos a Ti nessa noite cada vida que entrou na Tua igreja, que entrou aqui na Hope nessa noite. Espírito Santo de Deus, Tu és maravilhoso. Obrigado pela Tua presença nas nossas vidas. Pai querido, Espírito Santo de Deus, que nessa noite você possa vir em cada vida aqui como um vento impetuoso, fazendo transformação, fazendo mudança, ministrando em cada coração uma nova vida, uma vida transformada, uma vida cheia do poder de Deus. Espírito Santo de Deus, capacita cada pessoa aqui a vencer o pecado, a vencer cada coisa na sua vida que te desagrada, que incomoda o Espírito Santo de Deus. Que nessa noite, Espírito Santo, você possa agir de uma maneira sobrenatural em cada coração, gerando vida e fazendo a água da vida fluir de uma maneira nova e especial. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus seja louvado. Uma semana de bênçãos e vitória, cheia do poder do Espírito Santo de Deus. Aleluia.